amar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Natural da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, iniciou sua vida esportiva muito cedo. Apenas aos 12 anos já era artilheiro no Esporte Clube São Bento. Depois apresentado ao Clube de Regatas Vasco da Gama, onde atuou e se destacou com muita propriedade nas divisões de base. Estreou oficialmente no dia 14 de novembro de 1971. Durante sua trajetória foi o maior artilheiro do Vasco com 708 gols e o jogador que mais vestiu a camisa do time. Foram 1.110 partidas disputadas. Ainda é o maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 gols, e o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 bolas na rede. Em 1980 foi negociado com o Barcelona da Espanha, mas ficou pouco tempo, cerca de apenas 3 meses. Seu último gol marcado pelo Vasco foi no dia 26 de outubro de 1992 contra o Goitacás, e sua última partida foi no dia 24 de março de 1993, onde o mesmo se despediu em uma partida especial ao lado do ídolo flamenguista Zico, que ao final vestiu a camisa do Vasco da Gama em sua homenagem. Após se aposentar, Roberto entrou para a política e se elegeu vereador da cidade do Rio em 1992, deputado estadual em 94 e reeleito em 1998, 2002 e 2006. Em 27 de junho de 2008, foi eleito presidente do Vasco. É com ele que nós passamos a conversar a partir de agora. Roberto, primeiro parabenizar o senhor pelo aniversário de 66 anos, no dia de ontem, viu? Obrigado. Realmente fiquei um pouquinho mais velho ontem. Mas tá tudo bem, dentro do que a gente está vivendo hoje aí, né, na situação do país, do mundo. Então não quero que mais que nunca nos cuidar aí, mas obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, o reconhecimento do trabalho, do carinho. Roberto, o senhor é um ídolo nacional, especialmente do futebol brasileiro, que é o esporte, o nosso maior esporte, e o senhor é o grande ídolo, o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como é que o senhor analisa o futebol quando o senhor iniciou o futebol e o futebol no tempo de hoje? Quais são as principais mudanças, observações que um nome como o senhor faria? Não, hoje é bem diferente da nossa época. Naquele tempo o jogador permanecia mais vezes, mais tempo dentro do mesmo clube, dificilmente você tinha uma saída, um ou outro não sair, e outros jogadores saíram do Brasil, então, mas era cada 5, 10 anos. Hoje você com um garoto com 16, 17 anos está sendo projetado para ser vendido, para sair do país. Então acho que essa é a grande diferença. E também em cima daquilo que a preparação, o condicionamento físico, essas coisas todas. Não digo que evoluíram, né? Mas hoje você tem um trabalho mais específico, mais individualizado. O trabalho que para mim é bom para o outro jogador também, você pode não ser. Então acho que até a diferença maior na parte crítica e na parte técnica, até que está surgindo grandes talentos, grandes jogadores. E o futebol vive disso, de talentos, jogadores, e eu espero que principalmente os clubes, né? E aí, os clubes pequeno, grande, médio, continuem a trabalhar principalmente a base para poder formar novos talentos, mas tentar que esse jogador permaneça um pouco mais dentro desses grandes clubes ou dentro do clube de formação. O senhor acha que com o crescimento das cidades,
os campinhos de várzea se tornando estacionamento. O senhor acha que esse processo acelerado de urbanização também teve uma influência nas nossas divisões de base? Com certeza. Você, estou falando aqui do Rio, né, do interior da Baixada, você tem um número muito reduzido de campos, tudo foi usado para outros fins, outras finalidades, construção e tal. Então, essa demanda de campo, de lá, é o campo onde surge realmente os grandes jogadores, onde são olhados, são levados para os clubes, onde você tem uma demanda muito menor do que você tinha na época. Hoje, você consegue trazer esses jogadores, mas não com a mesma intensidade que você tinha antes, quando você tinha esses espaços para formar jogadores. Roberto, com relação, o senhor foi também para a Copa do Mundo, né? O senhor foi na Copa do Mundo de 78 na Argentina. Duas Copas. 78 e 82. E 82. Qual é a maior recordação que o senhor tem da Copa do Mundo de 78 na Argentina? O senhor fez 3 gols na Copa pelo Brasil ainda, né? Eu acho que 78 foi uma coisa. O que foi ruim dentro da Copa foi o que eu achei, todo mundo viu, que foi uma coisa mais ou menos programada, né? Para a Argentina ganhar a Copa. Infelizmente, a gente fala essas coisas, é triste com o futebol, porque principalmente o resultado direto de Argentina e Peru, que ali, após o Brasil ter vencido, acho que a Polônia, por 3-1, nós tivemos um saldo de 5 gols. Dentro de uma Copa do Mundo não é fácil, principalmente entre duas seleções como a Argentina e Peru. De repente a Argentina conseguiu superar o Brasil em saldo de gols. Então acho que, como a gente botar um português bem claro, acho que houve uma melada, acho que a coisa foi facilitada. E lamentavelmente o Brasil voltou para o Brasil sem perder, mas tem o direito de chegar a uma final ou de conquistar uma Copa. Em 82, eu não estava nos planos lá do Tele, né? Tinha outros jogadores, tinha um Careca, o Serginho, mas eu fui convocado lá no finalzinho, próximo ao início da Copa, para a vaga do Careca, que teve uma extensão, mas infelizmente não tive a oportunidade de jogar. Sim. Desculpa. Não me deu essa chance de jogar naquela grande seleção, na minha opinião, dos anos depois de 70 e 80, acho que foi a minha geração de grandes jogadores e infelizmente eu não tive a oportunidade de atuar. Sim. Então eu fiquei realmente triste com isso, porque me achava em condições, estava vivendo um bom momento e que infelizmente essa oportunidade não aconteceu e eu fiquei só assistindo e lamentavelmente perdemos aquele jogo para a Itália, onde o Brasil torna a dizer que vinha fazendo uma bela campanha, mas perdemos na hora que não podíamos e até perdemos, no meu modo de ver, porque nós tínhamos uma seleção tão boa que nós não jogamos com o regulamento, né? O empate classificava o Brasil e nós saímos para tentar fazer mais um gol e aí tomamos um gol do contra-ataque. Coisa do futebol, mas eu tenho uma tristeza a nível de seleção, foi não ter jogado aquela Copa com aqueles jogadores que realmente eram fora de série. Roberto, o senhor está falando daquele jogo de 3-2 que Paulo Rossi fez os 3 gols, né? Não falamos só daquele não. Esse, claro, o que tirou o Brasil, mas eu acho que estava vivendo um bom momento e poderia ter tido uma oportunidade de jogar com aqueles jogadores que realmente estavam fazendo grandes espetáculos, mas poderia, no meu modo de ver, poderia ter dado uma oportunidade. Porque em seleção você tem time titular, como agora com o Tite, na cabeça dele ele tem um time titular, mas tem jogadores que só reservam que pode ser titular e tem outros não, que vão estar ali, entendeu? Dentro da seleção. Então eu me achava nesse nível, né? De estar ali querendo jogar, tendo condições, acho que
infelizmente não aconteceu. O senhor acha que foi injustiçado por Tele naquela Copa? Como? O senhor acha que foi injustiçado ali pela comissão técnica, por Tele Ah, Santana? eu acho que eu poderia, não digo injustiçado, mas eu acho que ele poderia ter dado uma oportunidade, uma chance em outros jogos. Como no próprio jogo, né, da Itália, mas infelizmente não tive essa oportunidade, entendeu? Não tive a chance de jogar com aqueles grandes jogadores. Então, eu lamento. Lamento, não sou aqui o dono da verdade, não sou melhor que ninguém, mas me achava em condições de poder dentro da seleção brasileira, dentro daquela Copa, principalmente com aqueles jogadores que estavam Participando do evento, do torneio, né? isso. Roberto, com relação ao Vasco da Gama, voltando ao Vasco da Gama, o senhor conquistou quantos títulos pelo Vasco da Gama? Cara, assim, números exatos de cabeça, assim, não dá para lembrar, não, mas eu ganhei um brasileiro, um brasileiro, né? E ganhei alguns cariocas, Thiago Guanabara, fora. Então foi uma carreira para mim, dentro do Vasco, muito vitoriosa, entendeu? E convivi com momentos bons, momentos difíceis dentro do clube, mas, no geral, acho que o Vasco me deu a condição de ser o jogador que fui, né? E acho que eu também correspondi plenamente àquilo que se esperava do Roberto. Na avaliação do senhor, qual é a melhor formação do Vasco da Gama no período que o senhor jogou? No final dos anos 70, aquele time? Duas formações que para mim foram muito boas. Sim. Foi 76, 87, 79, duas ou três e também 86, 87. Então, eu acho que 76, 87 era Mazzarotti, Orlando, Abel, Geraldo, Sapatão, Tiago Sim, Roberto Ramon. E em 86, 87 também era Bacassi, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Duma, Giovanni, Luiz Flávio, Tica e Romário. Eu acho que essas duas formações foram realmente muito boas, eram times muito fortes dentro do Vasco. Grande foi. Conquistaram também. Roberto, o senhor, depois que encerrou, que teve uma passagem extraordinária pelo futebol, o senhor, como nós dissemos aqui no início, ainda é insuperado pela questão de ser o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, né? O senhor marcou 190 gols e também, Carioca, o senhor marcou 279 gols, né? Marcando aí, fazendo mais de 1.100 partidas pelo Vasco da Gama. Depois que o senhor encerrou a carreira, mas tem uma pergunta aqui antes do senhor encerrar a carreira que eu quero conversar, quero lhe fazer o seguinte. É aquele jogo do dia 4 de maio de 1980. Lembra desse jogo? O Vasco Flamengo, né? Não, Vasco e Corinthians no retorno do senhor do Barcelona. Lembra? A gente voltando da Espanha. Isso. O Marcelo Mazei, que é o repórter esportivo aqui. 5-2, o Vasco 5-2, eu fiz 5 gols. Fez 5 gols, O Marcelo Mazei, ele manda um abraço aqui e ele diz aqui: esse jogo é inesquecível para a nação vascaína, né? E coincidentemente é o dia do aniversário da nossa cidade aqui, Estância, que é 4 de maio, né? Estância fazia naquele dia 132 anos e o senhor faria 5 gols no dia 4 de maio de 1980 contra o Corinthians no Maracanã. O jogo de volta, o retorno de Roberto. Eu lembro disso, foi um dia memorável, um dia que as coisas se encaixaram, deram tudo certo, eu acho super bem. E eu voltando para casa, né, voltando pro Vasco, e eu lembro que até os jornais lá de Barcelona, eu recebi vários jornais de Barcelona, Instagram, tinha dinamita, porque lá era dinamita. Então, aquela coisa, futebol tem isso, você volta, não imagina o que pode acontecer, e aconteceu. 5 gols contra o Corinthians, de Sócrates, Jair, de Amaral, de Vladimir, de Cachapava. Era um timaço, né, Roberto? Era um time muito forte. Então, realmente, foi uma data memorável, acho que uma volta ao Brasil, Maracanã lotado, mais de 10 e poucas mil pessoas. Então foi muito legal.
fiquei feliz demais. Foi memorável, né? E a volta para casa do meu pai. Foi memorável ali, né? Isso. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para um Pedro Raimundo, que ele gosta do bom futebol e ele sempre pega o videotape, pega esse momento da sua história e aqui em Estância, em Sergipe, ele mostra para quem gosta de futebol, para mostrar o que era Roberto Dinamite, viu? Pedro Raimundo que está ouvindo a gente agora. Isso é bom, principalmente o torcedor do modo geral, o torcedor vascaíno, mas acho que o torcedor dos outros clubes também gosta de ver gols bonitos, partidas bonitas, e acho que essa marcou realmente. É muito legal. Essa é fantástica. Olha, tem Manuel Messias, ele diz aqui o seguinte, que está acompanhando. A verdade é que o centroavante de 1982, a melhor seleção que vi, o centroavante era ele, dizendo que o centroavante era para ser o senhor, o vascaíno Manuel Messias. E não Serginho Chulapa. Ele faz uma crítica aqui, não Serginho Chulapa, mas o senhor que era o centroavante, disse Manuel Messias. Mas essa coisa que eu falo também, treinador que decide e tal, e infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar. Lamento, fiquei triste, mas agora de caminho, já passou. Agora a história, né? Mas que eu gostaria de ter jogado, sim. Seria muito bom. Luzinete Pedro, Dominguinhos, pergunte ao Roberto se ele teve a vontade de jogar. A Luzinete Pedro pergunta se o senhor teve vontade de jogar no Clube de Regata Flamengo. Pergunta a Luzinete Pinheiro, Roberto. Teve? Eu tive a oportunidade, quando voltei da Espanha, se eu quisesse jogar no Flamengo naquele primeiro momento, eu poderia ter jogado, mas o Flamengo que teve Barcelona também querendo me contratar, e as coisas não aconteceram, mas eu optei em voltar para o Vasco, pelo clube de formação. Como profissional, você tem que jogar e ouvir as pessoas, ver o que é melhor para você. Agora, se for pro lado do coração, vai dar sempre Vasco, porque foi ali que eu me iniciei, me formei, cresci, e me tornei esse jogador que fui, entendeu? Então, é uma coisa, assim, muito legal, porque você imagina, 3 jogadores no mundo jogaram mais de 1.000 partidos pelo mesmo clube, eu, Rogério Ceni e Pelé. Então, como é que eu poderia imaginar a camisa do Vasco me tornar hoje? Eu já parei de jogar, em 92, nos anos de 93, nós estamos em 2020. Hoje ainda ninguém passou essa marca de maior artilheiro, Campeonato Carioca, uma marca do Campeonato Brasileiro. E tem um outro detalhe, eu sou o maior artilheiro dos confrontos diretos entre Vasco, Flamengo, Vasco Fluminense e Vasco Botafogo. O Marcelo Mazet diz aqui isso, viu? O Marcelo Mazet diz aqui que o senhor é o maior artilheiro dos clássicos. Então, para mim, é motivo de orgulho, de satisfação, e mostrando para essa garotada que está pensando em iniciar uma carreira, que tem que trabalhar, se dedicar muito para que isso possa acontecer, sair de uma cidadezinha pequena, depois de hoje ela é grande, ela tem mais de 2 milhões, 3 milhões de habitantes, mas na época era um bairro muito pequenininho, mas trabalhei, me dediquei, tive o apoio da minha família e cheguei onde cheguei. Então, eu acho que todos nós temos o direito de sonhar. Então, vamos sonhar em dias melhores, e a garotada que pensa nisso tem que se dedicar bastante, tem que buscar o apoio da família, tem que estar junto sempre com a família, tem que estar estudando para que ele possa no futuro direcionar melhor a sua vida e a sua carreira. Então, é isso que eu tenho para colocar para vocês. É isso. Roberto, com relação, deixando um pouquinho aí a sua carreira nos campos, como artilheiro, que foi grande artilheiro, depois que o senhor encerrou, o senhor foi vereador do Rio de Janeiro, deputado estadual, vários mandatos no Rio de Janeiro. Como é que o senhor define a política? Foi uma experiência boa, enfim, como é que o senhor vê a política? Eu vejo a política como algo importante dentro desse processo, entendeu? Eu acho que a política, a gente fala muito, o negócio da política generaliza as pessoas. Eu, sinceramente, quando eu entrei na política, entrei com um patrimônio que eu tinha, que veio através do futebol. Então, eu tenho a noite.
entendeu? Então, eu não utilizei, não aproveitei nada com relação a esse aspecto, que às vezes as pessoas falam e algumas delas falam de uma forma generalizada. Então, eu acho que quando fui vereador e depois deputado, eu procurei trabalhar em prol daquilo que eu achava que era importante para o povo. E eu vejo que a população, o povo do modo geral, hoje está melhor discutido, está buscando e reivindicando melhor essas coisas, mas como hoje eles estão fazendo isso, eles também tiveram lá atrás uma visão ainda diferente, porque na realidade o vereador, o vereador está mais próximo, o deputado pega um estado maior e tal, mas a função dele é estar como representante do povo, e o povo também tem que se organizar para poder reivindicar. Reivindicar coisas de interesse da população, não coisa individual para cada um. Então, eu vejo essa coisa do quadro político, entendeu? Que acho que é um grande jogo que eu quero dizer, as pessoas têm, já hoje o presidente Bolsonaro, que teve um apelo popular muito grande e tal, tem uma linha, não sai dessa linha dele, então acho que é importante isso, tá? Agora, achar que só ele está certo, só ele que fala a verdade, não, acho que tem pessoas também que falam, e eu estou falando que gostei nele, entendeu? E eu acho que a política, a dinâmica da política tem que ter problema. Se você achar que você sozinho é o dono do programa, não tem lá aí o rapaz que mexe com o som, o cara que faz as engrenagens para que a coisa possa funcionar, é um trabalho de equipe. Sim. Então, hoje o governo, o presidente da República falava assim, não, mas ele tem um corpo, o corpo que eu quero dizer, tem ministro de Fazenda, da Saúde, da Educação, então essas pessoas também têm que ter, né? E são pessoas que podem estar ajudando dentro desse contexto. Então eu falo, é um grande jogo, quando eu digo um grande jogo, é muito parecido com o futebol. Entendeu? Às vezes você tem uma situação, uma decisão que não é aquela a melhor, né? E às vezes isso prejudica, mas no geral eu acho que indo pelo caminho que hoje a população busca isso, reivindicar mais, buscar mais o seu interesse, e também buscando o seu espaço nos trabalhos, se preparando também para ter um espaço de trabalho. Eu acho que é por aí. Eu acho que vai crescer dessa forma. O senhor votou no presidente Bolsonaro, como o senhor declarou há pouco, e o senhor concorda com essa postura dele de ter essa preocupação com a economia, ou o senhor tem defendido o distanciamento social? Cara, a economia é o carro-chefe de todo mundo, né? Não é o Brasil só hoje que está vivendo esse negócio. A epidemia, né? Os vírus que está aí, eu estou aqui dentro da minha casa já há quase 20 dias. Né? Praticamente sem sair. Não sei vocês, a gente tem feito muita live, muita coisa, mas na rua, muito pouco. Então, eu acho que a equipe dele econômica, a equipe, principalmente hoje, né, para a área da saúde, ela está fazendo um bom trabalho. Às vezes, extrapola uma coisa ou outra, que contato, como está se pedindo, pouco contato de aglomeração, de muita gente junto, por isso não está tendo futebol, não está tendo show, não está tendo muitas lojas fechadas. Então, eu acho que tem que ir buscando, entendeu? Dando o equilíbrio necessário, porque o vírus está aí, ninguém sabe, pode estar aí, pode estar aqui, onde, sabe? Se for ali do outro lado da rua, pode ter alguma coisa, entendeu? Que possa contaminar. Então, essa conscientização, e acho que nesse sentido, um pouco, vamos dizer, a equipe dele está mostrando, e principalmente o Ministério da Saúde está falando, e esclarecendo junto com a equipe dele de trabalho, entendeu? É claro que se respeita essa coisa de situação, oposição, e muitas das vezes, como eu digo, o presidente tem horas que extrapola um pouco, entendeu? Mas tem horas também que ele fala muito claro, fala a verdade, coloca as coisas com relação à
economia do país. Né? Então, acho que esse equilíbrio, entendeu, que tem que se buscar para que a gente possa, logo, ter uma economia voltando a circular, as pessoas voltando e podendo ter condições. Mas hoje ainda está nessa coisa da quarentena, de segurar as pessoas, entendeu? E aos poucos fazendo essa avaliação e buscando isso para que a gente possa realmente voltar aos melhores dias. Mas hoje ainda é uma interrogação, porque a gente não tem um quadro geral. Quantas pessoas aí na tua região, quantas pessoas estão contaminadas? Você sabe? Ninguém sabe. Tem um número, falar um número mais exato, não sei. Até porque, Roberto, a testagem... O Rio de Janeiro, onde eu moro, Sim. é uma área, vamos dizer, uma área muito boa, uma área nobre do Rio também, mas tem muitas pessoas que pelo menos estão se noticiando isso. Tem muitas pessoas que estão contaminadas. Então, é isso que tem que ser olhado e a política, fazer política é fazer a política para atender a população. E ele está aí para isso, entendeu? Roberto Dinamite encerrou a carreira política? Cara, eu acho que política a gente faz dentro da nossa casa. É verdade. Você faz o seu trabalho aí e a gente tem que fazer a política dentro da nossa casa. Não parou não, cara. De repente pode acontecer alguma coisa. Pode voltar a ser candidato? Oi? O senhor pode voltar a ser candidato, assumir a candidatura? Não sei. A gente está conversando com algumas pessoas, mas é o que eu estou te falando. Dentro de uma linha, entendeu? Uma linha reta, uma linha que a gente possa realmente fazer um trabalho para atender a população e ao mesmo tempo essa população está melhor preparada também para poder absorver as coisas, ser ouvida e ouvir também o que se faz. Então, eu vejo dessa forma. Entendeu? Ok. Então, acho que o Brasil melhorou, pode melhorar mais ainda, mas, por exemplo, a gente está pedindo, permaneça em casa, fique em casa. Se entende que as pessoas têm dificuldade de ficar em casa, a pessoa não tem nada, o outro não tem alimentação, o outro não tem isso, outros têm que trabalhar. As dificuldades. Tem que ser ajustadas as coisas para poder, entendeu? Isso não espalhar mais ainda, mas também as pessoas têm esse direito, como se diz no tempo dos meus pais, o direito de viver, o direito de se expressar, mas o direito também de viver. Eu acho que é isso. Ok. Roberto, com relação, mudando um pouquinho, só a título de curiosidade, a relação do senhor com o grande artilheiro também do Clube de Regatas Flamengo, Zico, é uma relação muito boa, né, Roberto? É a melhor possível. Eu acho que da minha geração, para mim foi o grande jogador, foi o melhor jogador, e nós temos uma relação assim, tinha uma relação desde o início, de 71, 72, que a gente jogava nas categorias de base, fomos adversários ao longo de muitos anos, em confronto do Vasco Flamengo, e hoje mais do que nunca nós temos. Ontem nós fizemos uma live aqui, falando das coisas do Vasco, e participou também, então foi muito legal. Então nós temos uma relação de muita troca de respeito, entendeu? E uma amizade muito grande. Okay. Então eu não chamo ele de Zico, chamo ele de Galo, ele me chama de Roberto, chama de Bob. Então essa é a nossa relação. Quer dizer que é galo e bode na intimidade, né? É verdade. Nem por isso deixamos de fazer muitos shows. Um pelo Flamengo, outro pelo Vasco. Pelo Vasco da Gama, né? Adversários. É verdade, olha. O Raimundo Melo diz: sou flamenguista, mas reconheço que Roberto Dinamite fez muito pelo nosso futebol. Gostaria de saber se Roberto, como ex-presidente, qual seria o melhor caminho da atual gestão para tirar o Vasco dessa situação vexatória que ele está vivendo. Aí, Roberto, eu já entraria na questão. O senhor também teve um episódio triste, né, com o ex-presidente que faleceu ano passado, o senhor Eurico Miranda, em que na tribuna de honra do Vasco da Gama, e aí o senhor me parece estava acompanhado de um filho do senhor, né, em 2001, né, e depois o senhor acabou sendo candidato, enfrentou Eurico corajosamente, né? Eurico, tem até um vascaíno aqui dizendo... Oi? Olha só, o que eu acho é o seguinte, acho que cada um dá o que tem, cara.
Sim. Eu sempre tratei um cantinho de que chamava sempre meu Teodorico. E era ídolo, jogador do Vasco e tal. E sempre tratei a ele, os filhos dele e a todo mundo dentro do clube, funcionário. Quando eu passei, entendeu? Eu nunca me coloquei como Roberto Dinamite acima das pessoas, não. Porque as pessoas que te enxergam como ídolo são as pessoas que te veem, que te observam o que você está fazendo. Então, eu acho que foi uma situação ruim, entendeu? Que eu jamais fiz com ele, fiz com o filho dele. Mas é passado. Eu acho que, pô, aí eu não vou ficar aqui remoendo nada. Minha vida seguiu, tô, tipo, sendo a mesma pessoa, respeitando, respeito quem me respeita. Eu trato todo mundo bem, não tem essa coisa. Até chegar ao ponto de eu tirar a pessoa do fundo do meu relacionamento, demora um pouquinho. Então, o que eu falei, eu acho que a gente dentro do campo foi ótimo, da administração, a gente teve uma dificuldade muito grande. E aí estava falando agora do Vasco. O momento do Vasco é delicado, como o momento de outras equipes também, os clubes, e a realidade que se tem hoje é uma realidade que já vem de 20, 30 anos atrás, que foram acumulando e tal. E aí eu não vou entrar no mérito e ficar falando mais uma vez. Né? Eu acho que a gente teve uma administração dentro de uma realidade muito difícil, até pior, porque acho que a gente só tinha 7, 8 jogadores, e tinha uma série de compromissos com os jogadores. Eu entrei no Vasco em 2008, o Vasco tinha dívida com atleta de 2000, 2001. Então, o presidente estando ali, ele tem que cumprir, ele tem que pagar, ele tem que... O clube já estava na justiça. Então... Eu espero que o atual presidente, eu acho que esse ano tem eleição, eu espero que o Vasco possa primeiro sair desse momento, que é um momento delicado, tá? E até falar para vocês que ao longo desses 20 anos também, muitas das vezes a gente ficou lá 2 meses, pode chegar o 3º mês atrasado e tal, e pagava daqui, dali, eu como jogador. Então essa coisa já vem ao longo dos anos, mas não justifica. Eu acho que o clube pode trabalhar melhor. E o que eu acho que o caminho é essa coisa do relacionamento entre os dirigentes que estão lá e as pessoas que querem entrar. Eu acho que acima de tudo tem que estar o Vasco. Essa... Tipo que às vezes eu me coloco lá para eles, só me chamam para alguma coisa, até essa semana saiu, Roberto, precisar dele e tal. Não, se dá para ajudar lá no CT, para participar de um evento e tal, então a minha agora estou sem intenção maior de querer estar de volta, ou querer estar participando, quero ajudar o Vasco dentro daquilo que for possível, sem obrigação também, mas ajudar dentro daquilo que for possível e não atrapalhar quem está administrando. Ok, Roberto, só receba um abraço de alguns vascaínos aqui. Guadalupe Machado lhe manda um abraço, José Soares, Tio Juca e Evandro Machado lhe manda um abraço. Roberto, muito obrigado, viu? Grande abraço a você. Grande abraço, Roberto. Tá aí, portanto... Valeu, Roberto. Grande abraço. Vamos encerrar aqui com o hino do Vasco da Gama em sua homenagem, viu? Tem outras perguntas aqui no Face, mas o fato de você... Baixa um pouquinho aí. Agradecer ao jornalista Marcos Eduardo Neves, também do Rio de Janeiro. Agradecer a Fábio Emanuel pela ponte que fez. O fato de você botar o maior ídolo do Vasco da Gama aqui, independente de ser vascaíno, Roberto Dinamite, numa entrevista exclusiva por cerca de meia hora, é mais um ponto grande de microfonia, viu, Candé? Fábio Francão, Fábio Emanuel, lhe agradecer aí a ponte que o senhor fez lá com o jornalista Marcos Eduardo Neves, para que nós pudéssemos colocar Roberto. Agora vamos ficar esperando agora para colocar Zico, grande Zico, né? Para que ele possa também dialogar com a grande nação rubro-negra. O senhor tem 2 minutos aí, 3 minutos, porque a gente não está podendo entrevistar ninguém aqui nos estúdios. Boa tarde, Lucas Berto, boa tarde, Dominguinhos. Dizer aí que a gente tem esse contato aí com o jornalista biógrafo, historiador Marcos Eduardo Neves, que eu já solicitei uma entrevista com o Zico. Ele disse que a questão é a vivência dele no Japão, fica lá e cá.
mas já tá, o pedido já foi feito, estou aguardando. Agora tem uma entrevista exclusiva, agora estou aguardando só a confirmação. O presidente do Bahia, Guilherme Belintani, através do jornalista, como é o nome? Antônio Matos, que lançou um livro, Herói de 59. Ele me garantiu que Guilherme Belintani vai me conceder a entrevista. Aí a gente vai botar aqui no programa. Muito obrigado, Fábio. Grande abraço. Mas é isso. Vamos aí. Grande abraço. Olha, outra coisa para concluir. Sim. Teve vascaíno que duvidou, que nada, no Roberto não vai dar não, duvidou da minha divulgação aqui na Marazul. Você vê que... Essa é a diferença dos craques da velha guarda, né? De Pelé, Zico, Roberto, de tantos outros, Sócrates, que de saudosa memória, e de tantos outros. Olha, obrigado, Fábio. Grande abraço para você, viu? Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português.